Este é o Sol. A vida na Terra só é possível graças a ele. Toda a energia que usamos na Terra depende dele, desde uma reação microscópica dentro da célula de uma planta até a água que move uma hidrelétrica. Tudo, direta ou indiretamente, é energia solar. Mas agora, o homem está construindo uma estrela dessas aqui na Terra e tentando mantê-la dentro de uma máquina. Isso parece um filme da Marvel, mas está acontecendo agora. Nós estamos literalmente construindo um Sol na Terra. Mas para isso funcionar aqui embaixo, não basta copiar o Sol. Nós precisamos superá-lo. A temperatura dentro dessa máquina precisa chegar a 150 milhões de graus. Isso é 10 vezes mais quente que o próprio núcleo do Sol. É calor suficiente para derreter qualquer material que conhecemos. Por que fazer algo tão extremo? Porque se conseguirmos controlar esse monstro, a recompensa é inacreditável. Com a tecnologia certa, um simples copo de água do mar passa a ter a mesma energia de um barril inteiro de petróleo. Teremos energia para mudar completamente o rumo da nossa história e o futuro da humanidade. Mas como é possível guardar uma estrela numa garrafa sem destruir tudo em volta? A resposta pode estar não em um reator, mas em vários projetos e países envolvidos numa corrida em busca da fusão nuclear. E vamos conhecer os principais concorrentes agora. Sempre ouvimos que o Sol é uma bola de fogo gigante. Mas faça as contas. Se o Sol fosse feito de carvão ou madeira e estivesse queimando como uma fogueira, ele teria consumido todo o seu combustível em cerca de 5.000 anos. Ele já teria se apagado antes mesmo dos dinossauros existirem. Mas ele está lá, brilhando há 4,5 bilhões de anos. Por quê? Porque ele não está queimando, ele está esmagando. O Sol é uma prensa hidráulica cósmica. A gravidade lá é tão grande que ela pega átomos de hidrogênio e os obriga a se fundirem na força bruta. E é aqui que a mágica acontece. A energia liberada nessa união é excepcionalmente maior do que qualquer coisa que a gente conhece. Aqui na Terra, a gente tenta imitar isso. Mas como não temos a gravidade de uma estrela, nós compensamos com temperatura. Aquecemos máquinas a 150 milhões de graus Celsius. Mas por que fazer isso? Por que tentar guardar uma estrela dentro de uma máquina? Não é só porque é limpo, é porque é brutalmente eficiente. A fissão nuclear que usamos hoje já é poderosa. Mas para você ter uma ideia do potencial da fusão nuclear, com a tecnologia certa, um copo de água do mar teria o mesmo potencial energético de um barril de petróleo. E é exatamente por causa desse poder que nós estamos vivendo, agora mesmo, uma nova corrida espacial. Assim como nos anos 60, quando Estados Unidos e a União Soviética corriam para a Lua, hoje as superpotências estão correndo para dominar a fusão. China, Estados Unidos, Europa, Rússia. Quem dominar essa tecnologia primeiro, domina a economia do próximo milênio. Nós já entendemos a teoria. Nós temos o combustível dos oceanos. O único obstáculo agora é a engenharia. Enquanto startups no Vale do Silício tentam resolver isso com máquinas ágeis, existe um projeto colossal acontecendo no sul da França. 35 países deixaram suas diferenças de lado para construir a máquina mais complexa da história. O custo é astronômico, os atrasos são constantes, mas o objetivo é um só: provar que a humanidade consegue controlar uma estrela. Imagine um lugar onde Estados Unidos, Rússia, China e União Europeia concordam plenamente. Parece ficção, mas esse lugar existe. É um canteiro de obras gigantesco no sul da França. Lá, 35 nações
muitas delas rivais geopolíticas, estão dividindo a conta para dar vida ao maior projeto da engenharia, o ITER. O objetivo é construir o rei dos tokamaks. Tokamak é o nome desse reator em formato de donut, e o que está sendo erguido lá humilha qualquer outro já feito. São 30 metros de altura por 30 metros de largura. Imagine um prédio de 10 andares, maciço, feito inteiramente de ímãs e robótica, pesando 23 mil toneladas. É o equivalente a 3 torres Eiffel comprimidas num bloco só. Mas como esse gigante funciona? Eles injetam uma mistura de deutério e trítio na câmara e aplicam uma corrente elétrica tão violenta que o gás perde seus elétrons e vira plasma, uma sopa superaquecida. Para evitar que esse plasma de 150 milhões de graus derreta as paredes, ímãs gigantes criam uma gaiola invisível que o mantém flutuando no vácuo. Quando a temperatura atinge o pico, os átomos colidem, se fundem e liberam a energia. O objetivo é provar que conseguimos gerar 10 vezes mais energia do que gastamos. Mas olha só que loucura que é controlar essa energia. Dentro do anel, a temperatura é de 150 milhões de graus Celsius. E a poucos metros, nos ímãs, a temperatura é de 269 graus negativos. Toda essa complexidade tem um preço. O custo, que era para ser de 5 bilhões, já ultrapassou os 22 bilhões de dólares. É o experimento científico mais caro da história. E, apesar de todo o dinheiro, o tokamak tem um defeito fatal: a instabilidade. O plasma lá dentro se comporta como uma gelatina tremenda. Se ele vibrar demais e encostar na parede, a máquina precisa desligar para não quebrar. Por isso, o tokamak funciona em pulsos. Ele liga, gera energia e desliga. Para o futuro da energia, isso é um problema. Nós precisamos de algo que fique ligado para sempre. Mas e se o design estiver errado? E se a resposta não for um donut perfeito, mas uma máquina retorcida, bizarra, feita especificamente para que o plasma nunca consiga escapar? Vamos agora para o norte da Alemanha, no Instituto Max Planck, onde existe uma máquina que já está pronta e operando. Mas se você olhar para ela, ela desafia qualquer lógica visual. O ITER tem uma forma limpa, um donut perfeito. Mas essa máquina alemã, ela parece algo alienígena. Ela parece que foi amassada, retorcida e derretida. O nome dessa coisa é Wendelstein 7X. É um Stellarator. E por que ela é tão torta? Para entender isso, precisamos voltar à receita do bolo. O combustível aqui é exatamente o mesmo do ITER, uma mistura de deutério e trítio, que vira plasma a milhões de graus. A física da fusão é idêntica. A diferença é como seguramos esse plasma. No ITER, para segurar a gelatina, você precisa injetar eletricidade dentro do gás. Isso funciona, mas cria instabilidade. O ITER precisa desligar de tempos em tempos para respirar. Ele funciona em pulsos. Os alemães olharam para isso e pensaram: nós precisamos de uma máquina que nunca desligue. Então eles usaram supercomputadores para desenhar um formato bizarro que resolvesse 2 problemas de uma vez: evitar que o calor escape, o velho problema dos Stellarators, dispensar a corrente elétrica dentro do plasma. A solução é esse pretzel metálico. Nessa máquina, eles torcem os próprios ímãs. Aquele formato cria um trilho magnético tridimensional. O plasma entra ali e segue esse caminho retorcido em piloto automático, girando para sempre sem nunca encostar na parede. O resultado? Uma máquina estável que pode ficar ligada 24 horas por dia, 365 dias por ano. É o santo graal da operação comercial. A missão dessa máquina era provar que esse design maluco funciona, e ela conseguiu. O Wendelstein 7X provou que o computador estava certo. Em 2023, ela atingiu um marco histórico. Manteve um plasma de alta potência por 8 minutos seguidos, gerando um fluxo de energia recorde de 1,3 gigajoules. A meta agora é chegar a 30 minutos. Mas aí vem o problema. Construir isso em escala industrial é um inferno na Terra.
Essa máquina funciona lindamente nos testes de laboratório, mas a engenharia para fabricá-la é a mais complexa já vista. São 50 bobinas magnéticas gigantes, e cada uma tem um formato único, estranho e distorcido. Cada peça de várias toneladas precisa ser posicionada com precisão de milímetros. Se a montagem errar por um fio de cabelo, o campo magnético vaza e a máquina não serve para nada. Esse é o dilema do Stellarator. É uma vitória da ciência, mas um pesadelo para a indústria. Como vamos salvar o mundo das mudanças climáticas se, para construir uma única usina, precisamos de décadas de montagem artesanal com precisão suíça? Nós não temos esse tempo. Então estamos no impasse. O ITER é mais fácil de construir, mas o plasma é instável. O Stellarator é estável, mas é quase impossível de fabricar em massa. Mas, e se o problema forem os ímãs? E se existisse uma maneira de acender um sol na Terra sem usar bobinas, sem usar eletricidade, usando apenas a força bruta da luz? Na Europa, a estratégia do ITER e da máquina alemã é a paciência, manter o forno aceso por horas. Mas na Califórnia, no Lawrence Livermore National Laboratory, um laboratório criado para simular armas nucleares, a estratégia é o oposto. Esqueça os ímãs. A estratégia americana não é segurar o átomo, é esmagá-lo antes que ele perceba. O nome do jogo é inércia. A arma deles é o maior laser do mundo, chamado NIF, National Ignition Facility. É um prédio do tamanho de 3 estádios, focado num único ponto milimétrico no centro. O segredo é que os lasers não atiram no combustível, eles atiram numa cápsula de ouro minúscula chamada Hohlraum, uma palavra de origem alemã que significa espaço oco ou cavidade. Quando 192 lasers atingem o ouro, ele gera um banho de raio-x que cozinha a bolinha de combustível. A camada externa explode para fora e empurra o resto para dentro a 400 km por segundo. O hidrogênio é esmagado até se fundir. Por décadas, isso foi teoria, mas em 5 de dezembro de 2022, a história mudou. Segundo o relatório oficial do Departamento de Energia, os lasers entregaram 2,05 megajoules e a cápsula devolveu 3,15 megajoules. Pela primeira vez, tiramos mais energia do que colocamos. E não foi sorte. Desde 2022, eles já repetiram a ignição várias vezes, atingindo resultados ainda maiores. A física está provada, mas não estoure o champanhe ainda. Existe uma pegadinha nesses números. Sim, a cápsula deu lucro. Entrou 2, saiu 3. Mas para gerar esse raio laser, a rede elétrica da Califórnia teve que fornecer 300 megajoules. Gastamos 300 para ganhar 3. Por que essa ineficiência absurda? Porque o NIF foi construído com tecnologia dos anos 90. Ele usa lâmpadas de flash antigas, que desperdiçam muito calor. Lasers modernos de LED seriam infinitamente mais eficientes. Além disso, o NIF só dispara uma vez por dia. Uma usina comercial precisaria de 10 tiros por segundo. O resumo é, o laser funciona, mas a máquina atual é velha e lenta. Os ímãs funcionam, mas são caros e difíceis de construir. Mas, e se a resposta não for nem lasers futuristas, nem ímãs complexos? Existe um grupo de empresas privadas dizendo: e se a gente usasse tecnologia do século XIX? E se a gente fizesse fusão nuclear usando pistões a vapor? Agora vamos sair do mundo governamental e entrar no mundo do capital privado. Esqueça a ciência pura. Aqui o lema é produto. E quem está pagando a conta não são mais burocratas, são nomes como Jeff Bezos. Chegamos à sede da General Fusion.
Se o ITER parece uma nave espacial, essa máquina aqui tem uma vibe completamente diferente. Ela parece um motor V8 gigante misturado com uma refinaria. É cheia de tubos, graxa e metal pesado. O nome técnico dessa tecnologia é Magnetized Target Fusion. E a máquina que eles estão construindo, a LM-26, parece ter saído direto de um filme do Mad Max. Mas a ideia por trás dela é bem mais simples. O coração desse motor V8 é um tanque esférico cheio de uma mistura de chumbo e lítio derretidos. O processo é insano. Eles fazem esse metal líquido girar rápido até formar um redemoinho com um buraco no meio. Nesse buraco, eles injetam o plasma. E aí entra a força bruta. Ao redor da esfera, centenas de pistões pneumáticos gigantes disparam ao mesmo tempo. Eles martelam a casca de metal líquido, criando uma onda de choque que esmaga o plasma no centro até a fusão acontecer. Mas existe um problema nessa indústria que ninguém gosta de falar. Para essa máquina funcionar, e para a maioria das outras no mundo também, nós precisamos de um combustível chamado trítio. E o trítio é raríssimo na natureza. O estoque mundial inteiro gira em torno de 20 quilos. É isso, o futuro da humanidade depende de uma quantidade que cabe numa mochila. Se esse estoque acabar, a fusão acaba. Então por que investir bilhões nisso? Porque o plano dessa máquina canadense é fabricar o próprio combustível. Aquele metal líquido girando lá dentro contém lítio. Quando a fusão acontece no centro, ela dispara nêutrons em alta velocidade contra a parede, quebrando o átomo de lítio. E um dos pedaços que sobra dessa quebra é justamente o trítio. Basicamente, a máquina usa a explosão para fabricar seu próprio combustível. Enquanto tivermos lítio, e nós temos muito lítio, a máquina nunca para. É essa alquimia que faz a conta fechar. Na verdade, é nisso que todos os outros reatores do mundo também estão apostando. Todos esperam que, um dia, conseguirão fazer essa conversão funcionar. Mas a General Fusion acredita que sai na frente porque, na máquina deles, isso já faz parte do design básico. Parece o plano perfeito, mas transformar isso em realidade é um pesadelo mecânico. Primeiro existe o problema da sincronia. Fazer centenas de pistões gigantes baterem no exato mesmo microsegundo é absurdamente difícil. Segundo, existe o problema da fadiga. Imagine um motor de carro que precisa explodir a cada segundo, 24 horas por dia, durante 20 anos. É muito estresse no metal, e peças quebram. Mas mesmo se essa máquina funcionar perfeitamente, no fim do dia ela é apenas uma chaleira nuclear. Ela usa a fusão para esquentar o metal líquido, que troca calor com a água, que vira vapor, que gira uma turbina. Nós estamos no século 21, na era do iPhone e da inteligência artificial, e a nossa solução mais avançada para gerar energia ainda depende de tecnologia da revolução industrial. Nós ainda estamos fervendo água para girar uma hélice. E se isso for um erro? E se a gente pudesse pular essa etapa? E se existisse uma maneira de arrancar a eletricidade direto do átomo sem ferver uma gota de água sequer? Todos os reatores que vimos até agora usam física avançada apenas para esquentar água, criar vapor e girar uma turbina. Mas em Washington, a ideia da Helion Energy é extrair eletricidade direto do átomo, sem nenhuma turbina no meio. A máquina deles não parece um donut, ela parece 2 halteres de academia gigantes, com 12 metros de comprimento. O funcionamento é ficção científica pura. A máquina cria 2 anéis de plasma, anéis de fumaça elétrica, um em cada ponta. Depois, ímãs disparam esses anéis um contra o outro a 1 milhão de quilômetros por hora, e eles colidem violentamente no centro e se fundem. E aqui está o pulo do gato. Quando a fusão acontece, o plasma explode e empurra o campo magnético dos ímãs de volta. Sabe aquelas lanternas de emergência que você precisa chacoalhar para acender? Dentro delas tem um ímã passando por uma bobina. O movimento gera a luz. A máquina da Helion é exatamente isso, mas numa escala nuclear. Em vez da sua mão chacoalhando a lanterna, é a própria explosão da fusão que dá o empurrão. A eletricidade sai direto pelos fios, sem calor desperdiçado, sem água, sem turbinas.
é a eficiência máxima. O maior investidor aqui é Sam Altman, criador do ChatGPT. Ele colocou 375 milhões de dólares do próprio bolso. E a Microsoft já assinou um contrato para comprar a eletricidade da Helion já em 2028. Mas existe um porém. Para fazer essa mágica funcionar, eles não podem usar o combustível padrão. Eles escolheram usar hélio 3. A vantagem é uma fusão limpa, sem radiação perigosa. O problema, hélio 3 praticamente não existe na Terra. A maior reserva conhecida está na Lua. Mas como a Helion pretende abastecer as máquinas? Eles afirmam que a própria máquina consegue fundir átomos comuns para criar hélio 3 sintético, num ciclo paralelo. Muitos físicos dizem que isso é loucura. Tentar fazer fusão já é difícil. Tentar fazer fusão e fabricar um elemento raro ao mesmo tempo é um salto triplo mortal. Se eles falharem na química, a máquina vira sucata de bilhões. Mas se eles acertarem, eles não apenas resolveram a fusão, eles criaram a bateria infinita. Nessa investigação, vimos duas estratégias opostas para resolver o mesmo problema. De um lado, o governo, com o ITER. São projetos de engenharia massiva projetados para serem perfeitos, mas que levam gerações para ficarem prontos. Do outro, o setor privado, com a Helion e as startups. A estratégia aqui é velocidade. Testar rápido, falhar barato e tentar vender um produto comercial o quanto antes. Parece uma disputa, mas na prática é uma colaboração. O governo financiou a ciência básica por 50 anos. Eles construíram a base teórica. Agora, as empresas privadas estão usando essa base para tentar entregar um produto final. Mas e se tudo der errado? E se gastarmos bilhões e a fusão nunca se tornar comercial? O dinheiro foi jogado fora? Na minha opinião, não. Olhe para a corrida espacial. O objetivo era chegar na Lua. Mas o lucro real não foram as pedras lunares. Para chegar lá, a engenharia teve que desenvolver o GPS, os microchips e novos materiais. Com a fusão acontece a mesma coisa. Os ímãs desenvolvidos para o ITER já melhoraram as máquinas de ressonância magnética nos hospitais. Os lasers do NIF estão avançando a fabricação de chips. O investimento se paga através de uma evolução tecnológica, mesmo se a usina demorar. Mas ainda existe aquela velha crítica. A fusão nuclear será sempre a energia do futuro. Eu quero te mostrar um gráfico que muda essa perspectiva. Por décadas, o investimento público foi linear e baixo. Mas olhe para os últimos 3 anos. A linha ficou vertical. Mais de 6 bilhões de dólares de capital privado entraram no setor. Quando o capital entra, o desenvolvimento acelera. Não estamos mais no ritmo de 30 anos atrás. Pela primeira vez, existe uma corrida comercial real. Então, se uma dessas máquinas funcionar, seja a gigante francesa ou a compacta americana, o problema da escassez de energia acaba. Nós dominamos a energia química, o fogo, dominamos a energia cinética, água e vento. Agora, o passo final é dominar a energia nuclear pura. Estamos construindo vários sóis na Terra. A aposta é que um deles vai funcionar em breve. Mas agora eu quero saber a sua opinião. De um lado, a estrutura massiva dos governos, do outro, a velocidade das startups. Quem você acha que vai entregar a primeira usina comercial? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Mas lembre-se de uma coisa, a fusão é uma promessa para o futuro, só que nós já temos energia nuclear hoje, e o mundo tem medo dela por causa do lixo radioativo. Mas a verdade é que aquele lixo é, na prática, uma bateria que ainda está praticamente cheia, e nós estamos enterrando esse combustível valioso. Assista esse vídeo aqui para entender como a França e a Rússia já estão reciclando esse material e gerando energia limpa agora mesmo. Valeu e até o próximo vídeo!